O mundo, diga, o mundo, mais forte, está dividido entre dois grupos, direita e esquerda. Quem já tentou para isso, levanta a mão. Pouca gente. Direita e esquerda. Fácil de entender. Israel, falamos aqui, está lá num combate com árabes, com muçulmanos. Quem é que imediatamente abre a boca para declarar que eles estão certos, que eles são vítimas, que Israel é opressor? Quem faz isso? Imediatamente, a esquerda no mundo. Está claro? Está claro? Preste atenção. Um dia eu vou falar sobre isso especificamente, porque vocês precisam, a igreja do Senhor precisa ter os olhos abertos para saber quem é o inimigo. Como é que eu vou combater o inimigo que eu não conheço? Entenda uma coisa de uma vez por todas. No mundo todo, seja na China, na Índia, na Rússia, agora nos Estados Unidos, porque mudou a presidência, seja na América Latina, o mundo está dividido em dois: esquerda e direita. Esquerda e direita. A esquerda no mundo fica no engano, tentando ensinar que os valores de igualdade e de respeito, de ter tudo em comum para todos, só se consegue através da esquerda. Mentira. Se você estudar o que a esquerda tem feito no mundo, nos mais diversos séculos, você vai ver morte, morte, opressão, destruição e destruição. Portanto, faça um parêntese. Se você não está entendendo nada e não está gostando do que eu estou falando, eu te peço, não trave o coração, mente aberto e ore em relação a isso, mas por favor, me ouça, porque é com muita consciência de revelação que eu te falo isso. Vamos lá. A direita no mundo, ela é a partir dos princípios judaicos cristãos, ok? Judaico cristão. Aí eu digo, o que teria, teoricamente, tem a ver, preste atenção, o que teoricamente tem a ver o mundo muçulmano, com a sua eterna briga com Israel, com a esquerda no mundo? Teoricamente nada, parece que não, mas tem tudo a ver. Só você olhar, por exemplo, o último partido que estava no poder no Brasil, o PT, imediatamente emite uma nota dizendo o quê? Israel está agredindo a Palestina. O Biden, presidente dos Estados Unidos, assumiu. Assim que assumiu, mandou para lá $1 bilhão. Então todo esse movimento que você está vendo aí, tem gente bancando. Ok? E digo mais, o final de tudo, segundo a Bíblia, é que as nações da terra vão se juntar contra quem? Contra quem? Israel. Então o mundo está dividido em dois: direita e esquerda. Então, a direita defende valores como a fé, a Bíblia, a família, o direito de conquistar, de alcançar, gerar bens e ter os seus próprios recursos, os seus bens. Esses valores vêm
da Bíblia. Como eu disse, da herança judaico-cristã. Agora vamos afunilar um pouco mais. No Brasil, a esquerda está mais unida do que nunca. Quantos sabiam disso? Levanta a mão. É todo mundo contra o presidente. Acabou, não tem conversa. Eles não querem nem saber se o cara é corrupto, se não é. Está todo mundo junto. E a direita? Me desculpe a franqueza, um bando de bobo, na sua quase totalidade, que compra toda a narrativa da esquerda. Tudo que eles lançam a gente compra e fica de cara virada. O nosso negócio, igreja, não é o nome, a pessoa, o Bolsonaro. O nosso negócio é o que ele defende. Amém? E pela primeira vez, em 60 anos, nós temos um presidente alinhado com aquilo que nós cremos e defendemos a vida toda. Você pode dar uma glória a Deus? Nos Estados Unidos já derrubaram o Biden. Aqui eles querem derrubar. Pesquisa da Folha em porta de cadeia e por aí afora. Por quê? Para construir uma narrativa de que ele está por baixo. Ponto. Então te digo, a partir de hoje, pare de cair no laço da esquerda. Louve a Deus por quem é o presidente, por crer no que cremos. Abençoe a vida dele, fique firme no propósito. Ele é o homem para essa hora que Deus levantou. Precisava um doido assim para encarar tudo isso que está aí. Você pode dar uma glória a Deus? Você entendeu? Você concorda com essa palavra? Então guarde, da agora para frente, no mundo, você vai ver sempre isso. Direita e esquerda. Não vão existir outros grupos. Entendeu, pastor? Não existirão. Tudo que for de esquerda, você vai ver todos esses grupos radicais, todos do mundo afora, se juntando, se protegendo. E o final nós sabemos. É lá em Jerusalém, contra Israel. Ok. Amém. Posso ir para frente? Mateus 24, essa é a palavra. Essa primeira foi só para você guardar essa diferença. Que tem que ter. Não existe meio termo. É que a gente ficou enganado no Brasil muito tempo. A gente votava em PSDB achando que era direita, era esquerda. Também burrada nossa, porque eles reuniam com Fidel, participavam do Foro de São Paulo, não é? Todos eles. Vamos lá. Hã? Sacou? Mateus 24, versículo 1 e seguinte diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: veja que ninguém engane a vocês, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário para que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações. Quem vai ser odiado? O que acontece hoje no mundo? Os crentes em Jesus. O que acontece no mundo? Na China não pode ter igreja mais. Venezuela não pode mais.
Bolívia também. Leis já foram aprovadas. Vamos lá. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Vou saltar agora os próximos, que a gente vai usar esse texto depois. Beleza? A segunda vinda de Jesus é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências quanto à volta de Jesus. Há mais de 2.400 referências sobre a vinda de Jesus em toda a Bíblia. Cerca de 300 referências sobre a primeira vinda. 8 vezes mais sobre a segunda, que é 2.400. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e mais desacreditado. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. E é sobre este importante tema que eu quero apresentar a vocês alguns sinais muito claros. Primeiro foi a declaração ou a admiração dos discípulos e a declaração de Jesus. Os discípulos ficaram admirados com a grandeza e a beleza do templo. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Isso é, aquele majestoso templo, ele cairia por terra. E isso aconteceu no ano 70, quando houve o cerco dos romanos a Jerusalém. A profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda vinda de Jesus. Os discípulos então perguntaram: quando é que esses sinais vão acontecer? E essa resposta tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda, a consumação dos séculos. A destruição do templo é o símbolo que vai acontecer na segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é a doutrina que recebe maior ênfase em toda a Bíblia. E Jesus prediz: primeiro, veja os sinais da segunda vinda de Cristo. Primeiro são os sinais da sua graça. E será pregado este evangelho em todo mundo. Isso é, Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, raça, língua e nação. Louvado seja Deus. O segundo sinal que indica é a oposição a Deus. E fala da tribulação, versículo 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Mateus capítulo 24, versículo 9 e 10 e versículo 21 e 22 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá igual. Não tiveram esses dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A vinda de Cristo será precedida. A vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. Esse tempo é ilustrado com o tempo do cerco de Jerusalém, onde o povo foi encurralado pelos exércitos romanos e foram mortos à espada. O que aconteceu, o que iria acontecer em Jerusalém, Jesus estava dando ali uma ilustração de como será o fim dos tempos. Esse tempo será abreviado por amor aos eleitos. A igreja, segundo muitos estudiosos, creem que a igreja não passará pela grande tribulação. Essa é nossa esperança e nós vamos ver se de fato esses teólogos estão certos. A perseguição religiosa tem estado presente em toda a história. Os judaizantes, os romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. E hoje eu disse a vocês que todos estão se alinhando de um lado só, da esquerda no mundo.
No século XX, tivemos o maior número de mártires da história. Essa grande tribulação descreve o mesmo período como apostasia, a manifestação da iniquidade. Primeiro, falo da apostasia, versículo 4 e versículo 5. Você pode manter sua Bíblia aberta em Mateus 24. Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, versículos 23 e 26, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Vivemos um tempo que nós nunca vimos tantos falsos profetas que se levantam dia após dia na nossa era. E eles estarão operando grandes sinais e prodígios para vos enganar. Se possível, enganarão, diz a Bíblia, os próprios eleitos. E Jesus diz, vede que eu tenho avisado. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acreditem. Então, é significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua vinda, segunda vinda, tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um evangelho falso nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Temos visto no Brasil e no mundo, gerações de crentes descomprometidos, onde dão ênfase à chamada supergraça, em que tudo pode e tudo está coberto pela graça, aonde as pessoas fazem o que querem, aonde as pessoas criam seus próprios conceitos, suas próprias doutrinas, e criam suas próprias igrejas conforme suas próprias doutrinas. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar este tempo. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, de um novo evangelho, ou de um outro evangelho, um falso evangelho nesses dias. A segunda vinda de Cristo será precedida por um abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Haverá falsos profetas, falsos milagres e falsas doutrinas. Vivemos hoje a explosão da falsa religião. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O catolicismo romano também tem 1 bilhão de seguidores. O espiritismo kardecista e os cultos afro-brasileiros proliferam-se. As grandes religiões orientais, budismo, hinduísmo, mantêm milhares de pessoas num berço de cegueira espiritual. As seitas orientais têm florescido com grande força. Os desvios teológicos são graves: liberalismo, misticismo, sincretismo. Os grandes seminários que formavam teólogos e missionários, hoje estão sendo vendidos aos liberais pela Europa afora. Muitas igrejas históricas já se renderam ao liberalismo. Há igrejas mortas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, vitimadas pelo liberalismo. Há aqueles que negam a ressurreição, dizendo que os milagres são mitos. O misticismo está tomando conta das igrejas hoje. A verdade é torcida. A igreja está se transformando numa empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha, o evangelho num produto de consumo e os crentes apenas em consumidores. Esse tempo também, Jesus fala da depravação moral. Versículo 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. A iniquidade vai se multiplicar e o amor esfriar. O mundo vai estar sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem norte ético. Quando poderíamos imaginar que uma pessoa fosse processada por defender a legalidade
e o princípio bíblico do casamento entre homem e mulher. No nosso tempo se fala abertamente, e se é famoso, eles já processam. Vai existir a desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. Temos no Brasil uma Suprema Corte que se tornou motivo de chacota de todo brasileiro, desrespeitada, desacreditada. Na Bahia, o ano passado, inúmeros desembargadores foram presos ou afastados. Aonde estamos? O índice de infidelidade conjugal é alarmante. O índice de divórcio já passa de 50%. O homossexualismo é aplaudido. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa. O narcotráfico afunda a juventude no pântano das drogas. A corrupção moral está presente nas cortes. As instituições estão desacreditadas. Os parlamentos estão sem autoridade moral. A corrupção religiosa é alarmante. O sagrado está sendo vendido. A depravação moral pode ser vista na revolução sexual, homossexualismo, infidelidade, falta de freios sexuais, rendição às drogas, juventude encharcada, envolvida, atolada nas drogas, dissolução da família, falamos do divórcio, violência urbana, as cidades tornaram-se campos de barbárie, a solidão. No século da comunicação e da rapidez dos transportes, as pessoas estão morrendo de solidão, na janela virtual do mundo, na internet. O que temos visto no Brasil e no mundo, é que as pessoas perderam seus direitos. Pelo Brasil afora, prefeitos e governadores se tornaram as maiores autoridades do Brasil, fazendo o que quiserem, rasgando a Constituição. Mas Jesus fala ainda sobre a vinda do anticristo, versículo 15 de Mateus 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. E aí ele diz assim, quem lê, entenda. Isto é, o sacrilégio desolador do que fala Daniel aplicou-se a Antíoco Epifânio no século II a.C. e também as legiões romanas que invadiram Jerusalém em 70 do milênio passado, para fincar a imagem do imperador dentro do templo. Eles são um símbolo e um tipo do anticristo que virá no tempo do fim. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que é Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ninguém vai resistir ao seu poder e autoridade. Ele vai perseguir, matar e controlar. Muitos crentes vão ser mortos e selar seu testemunho com a própria morte, como já tem acontecido em tantas nações da terra. O anticristo não é um partido, não é uma instituição, nem mesmo uma religião, é um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás. Ele será levantado no tempo da apostasia. Muitos dizem que essa pandemia que foi inventada em laboratório, ela é um primeiro teste para ver o nível de submissão das pessoas. O grande alvo é quebrar as economias do mundo, quebrar as nações e levantar um governo mundial único. O nome é o Anticristo. E ainda, uma moeda mundial única. Mas no auge do seu poder, Cristo virá em glória e o matará com o sopro da sua boca. Eu vou falar de novo, porque falar desses assuntos que eu falei vai oprimindo, né? Vai fechando o coração. No auge do poder do anticristo, Jesus virá e com apenas um sopro da sua boca o aniquilará. Glorifica Jesus. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor.
Nós vamos declarar várias vezes: Jesus é Senhor, Ele reina. Vamos comigo? Cadê, soldado? Mão direita. Jesus é Senhor, Ele reina. Mais forte. Jesus é Senhor, Ele reina. Jesus é Senhor, Ele reina. Jesus reina. A Ti a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Pode sentar. Sinais que indicam o juízo divino. Primeiro deles, as guerras. Versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 6 e 7. Ao longo da história, tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Repito, ao longo da história, tem havido 13 anos de guerra para um ano de paz. Para cada ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado grandemente. Registra-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios. A despeito dos milhares de tratados de paz, os últimos 100 anos foram dominados pelo século da guerra. Nos últimos 100 anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas. Uma pesquisa revela que quase 50% de todos os cientistas do mundo, 500 mil, estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição total. Quase 40% dos recursos das nações da terra são colocadas nas pesquisas e fabricação de armas. Falamos de paz, mas gastamos com a guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras. E esse dinheiro poderia resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da moradia do terceiro mundo com sobra na boa. O mundo está encharcado de sangue. Prossigo. Hoje falamos em armas atômicas. O Irã, esses dias agora, essa semana, ameaçou varrer Israel. E as declarações que Benjamin Netanyahu fez, faço questão de ler, para ver em quem eles estão confiados. Apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados para o matadouro como ovelhas. Há 60 anos, não tínhamos país ou exército. Apenas algumas horas após sua criação, 7 países árabes declararam guerra ao nosso pequeno Estado judeu. Nós éramos apenas 6.500 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa, nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo. Isso foi o discurso essa semana de Benjamin Netanyahu. O país que as Nações Unidas nos deram foi 65% deserto. Deram um monte de pedra. O país não era nada, diz ele. 35 anos atrás, nós lutamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio. E nós os varremos, sim, em 6 dias. Lutamos contra várias coalizões de países árabes que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas e sempre os derrotamos. E ele diz, hoje nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, uma das maiores forças aéreas do mundo. Ok? Um estado cuja economia exporta milhões de dólares. A Intel, a Microsoft, a IBM desenvolve produtos para todos.
Nossos médicos recebem prêmios por pesquisa médica. Temos inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas. Nós fizemos o deserto florescer. Vendemos laranjas, flores e legumes para todos. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. 3 satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo nível que os Estados Unidos, que tem 250 milhões de habitantes. No mesmo nível da Rússia, que tem 200 milhões de habitantes, mesmo nível da China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, da Europa, França, Grã-Bretanha e Alemanha, que juntas têm 350 milhões de habitantes. Estes são os únicos países do mundo que enviam objetos para o espaço. Israel agora faz parte da família das potências nucleares, como os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nós nunca admitimos isso oficialmente, mas todos sabem que temos. Apenas em 60 anos atrás, eles nos pegaram envergonhados e desesperados para nos sacrificar. Tivemos recentemente a opressão sobre a Europa e vencemos nossas guerras aqui com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada. Quem é o Hamas que quer nos assustar, nos intimidar? Eles nos fazem rir. A Páscoa foi celebrada, como o pastor lembrou. Estava míssel caindo e eles continuavam celebrando ao Senhor. Não vamos esquecer do que isto significa. Celebrar a Páscoa significa sobrevivemos a Faraó, sobrevivemos aos gregos, sobrevivemos aos romanos, sobrevivemos à Inquisição da Espanha e dos massacres na Rússia. Nós sobrevivemos a Hitler, nós sobrevivemos aos alemães, nós sobrevivemos ao Holocausto, nós sobrevivemos aos exércitos de 7 países árabes, nós sobrevivemos a Saddam, continuaremos a sobreviver também aos inimigos de hoje. Aleluia! Nós vamos, e diz mais, para nós o povo judeu, a situação nunca foi melhor. Nós vamos enfrentar o mundo. Lembre-se, todas as nações ou cultura que tentaram nos destruir um dia, hoje não existem mais, e nós ainda vivemos. Egito, os gregos, Alexandre da Macedônia, os romanos. Aí ele pergunta: alguém fala latim hoje em dia? E o terceiro Reich. E olhem por nós, para nós, a nação da Bíblia, os escravos do Egito. Nós ainda estamos aqui e nós falamos a mesma língua desde o início, o hebraico, antes e agora. Os árabes ainda não sabem disso, mas aprenderão que existe um Deus. Enquanto mantivermos nossa identidade, nós seremos para sempre. Então pedimos desculpas por não nos preocuparmos, por não chorarmos, por não termos medo. As coisas estão bem por aqui e elas certamente poderiam estar melhor. No entanto, não acreditem na mídia. A mídia é de esquerda, no mundo todo, torce tudo. Porque eles não dizem que as festas ainda estão acontecendo, que as pessoas ainda estão vivendo, as pessoas ainda estão saindo, as pessoas estão saindo para ver seus amigos. Sim, a vida em Israel continua. Sim, nossa moral é baixa. Por quê? Só porque lamentamos nossos mortos, enquanto os outros se regozijam no sangue derramado? É por isso que vamos vencer ao final. Ele nunca dorme e nunca dormirá. O guarda de Israel, Hashem, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Todo-Poderoso, Yahvé, cuida e sempre cuidará de Israel. Portanto, eu quero limitar minha fala aqui, dar continuidade no próximo domingo. A palavra para você é: persevere. Olha para quem está do seu lado. Persevere.
Olha para mim agora, por favor. Um país, Israel é do tamanho de Sergipe, um dos nossos menores estados. Israel é desse tamanhozinho. É uma das maiores potências do mundo. É o povo que Deus levantou para que as nações da terra pudessem conhecer a Deus através deles. E a Bíblia diz que eu e você, que nós, a igreja, foi enxertada neles. Eles são a raiz. Nós somos os ramos. Nós somos um com eles. O mesmo Deus que os guarda, também nos guarda. Aquele povo invencível, também é assim que Deus te vê todos os dias. Tanto é que seu lugar não é de cabeça baixa. O seu lugar não é como cauda, é como cabeça. A palavra diz, aleluia, que nós estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Glorifica Jesus. No mundo teremos aflições, mas aflições têm um propósito: nos voltar para Deus, nos fortalecer em Deus. Portanto, eu não sei quais desafios você enfrenta. Eu só quero te dizer que o guarda de Israel, que guarda Israel, te guarda. Eu só quero te dizer que o Senhor continua sentado sobre o alto e sublime trono, acima de todos, de principados e potestades, acima de todos os poderes, e diz que você é a menina dos olhos dele. Portanto, a palavra é: marche. Quando saíram do Egito e foram encurralados, na frente o mar, atrás a fúria, estava vindo endemoniado, Faraó e a maior potência da época, o maior exército da época. E eles, assustados, perguntaram a Moisés, e Deus diz: diga a Israel que marche. Fique em pé, por favor. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. A palavra do Senhor é: não retroceda. Fica firme. Eu sou contigo. Será que tem alguém para receber essa palavra? Não te deixarei. Não abrirei mão de você. Os inimigos que se levantarem contra você por um caminho, por 7 caminhos, fugirão de ti. Eu sou o teu Deus. Os temas que tratei aqui hoje são necessários, porque nós precisamos acordar, nós precisamos nos posicionar. Você precisa entender que o engano de Satanás é te meter medo, é te fazer ficar ocupado com tanta coisa, menos com aquilo que interessa. É te fazer viver uma vida solta, descomprometida, e sendo acossado pelo pecado, sendo pressionado pelo pecado, sendo pressionado pelo mundo, sendo pressionado pelo diabo. Diga comigo: a Bíblia não mudou. Mais forte. Pecado é pecado, e pecado nos afasta de Deus. O pecado dá direito legal ao diabo de barrar o nosso caminho, de nos oprimir, de nos matar, de nos destruir. A palavra igreja é a mesma ainda: sede santos, porque eu sou santo. Estamos vivendo o tempo do fim. Então é tempo de nos levantarmos, andando com Deus para valer. Conserta a sua vida. Para de brincar com o pecado. Para de ser crente meia boca.
Conserta a sua alma. Não deixe a sua alma travada por nada e por ninguém. Seja livre.